fase de grupos da Libertadores chegou ao fim e a Conmebol fez o sorteio das oitavas de final da competição nesta sexta-feira. Então hoje eu vou dar a minha opinião sobre os adversários dos brasileiros e falar qual equipe seria ideal nessa fase da competição se eu tivesse o poder de decidir isso. E não, eu não vou colocar jogo molezinha, vou ver qual seria a melhor equipe para enfrentar os brasileiros no meu ponto de vista. Então vamos começar pelo Flamengo, né? O rubro-negro, atual campeão da competição, pegou logo o Racing da Argentina. E eu achei o confronto ideal para o Flamengo, porque pensa, o próximo adversário de quem passar aí é Boca Juniors ou Internacional. Se o Flamengo elimina o Racing, que passou em segundo com 15 pontos, sendo melhor em pontuação que alguns clubes que passaram em primeiro, o Fla chega com uma moral danada na próxima fase, sem contar que a equipe carioca precisa de um confronto de peso desse na competição, para mostrar que a força do campeão de 2019 ainda continua, mesmo não tendo o mesmo futebol sem Jorge Jesus. O Racing teve a mesma campanha do Flamengo na fase de grupos, 5 vitórias e 1 derrota. Agora vamos de Palmeiras, né, que pega o Delfim da Venezuela e cara, esse jogo é barbado para o Verdão. O Delfim teve a segunda pior campanha, somando só 7 pontos, e passou no sufoco ainda, porque o Defensa e Justiça tomou a virada para o Santos no finalzinho. Na minha opinião, o adversário perfeito para passar mais parrudo seria o Guarani do Paraguai, porque a equipe paraguaia perdeu pontos somente para o próprio Palmeiras na fase de grupos, e somou 13 pontos, e também deu certo trabalho para os brasileiros, mesmo sendo derrotado em uma oportunidade. Encarando o Guarani, o Palmeiras já ia se preparando, pois ia enfrentar uma equipe que sabe fazer um ferrolho atrás e uma cera danada se o jogo estivesse a seu favor, típico de Libertadores, e passando por isso, a equipe já entraria preparada para enfrentar isso na próxima fase, caso pegasse uma equipe com o mesmo estilo, coisa que o Delfim não é, pois é uma equipe bem frágil. O Palmeiras passou com a melhor campanha da fase de grupos com 16 pontos, passando invicto. Agora o próximo confronto é o do Atlético Paranaense, que encara o todo poderoso River Plate. E cara, pra mim só um milagre para o Furacão passar, né? Mas sabemos que o futebol prega peças, e o mesmo vale para o confronto do Palmeiras. Nesse caso, vou citar outra equipe brasileira, que é o Grêmio, que pega o Guarani do Paraguai. E o confronto que eu gostaria de ver era Atlético contra o Grêmio. Eu gostaria, pois são duas equipes que não vêm mostrando um bom futebol. Nós temos que ser sinceros nisso, né? O Atlético passou em segundo com 10 pontos, e um grupo que podemos dizer era meio chatinho pela qualidade das equipes, qualquer uma poderia passar. Já o Grêmio passou em primeiro com 11 pontos, mas tendo um futebol muito abaixo do esperado. O casamento desse confronto ia ser bom para ambos, que qualquer um poderia passar, diferente dos adversários atuais, que como eu já disse, que vai ser muito difícil o Atlético passar do River. O mesmo vale para o Grêmio encarando o Guarani, que é uma equipe bem chata, apesar que tecnicamente o Grêmio é melhor, e acho que o Grêmio passa, né, mas com muita dificuldade. Agora vamos para o confronto do Internacional, que estava no grupo do próprio Grêmio. Se o Grêmio fez uma fase de grupos muito abaixo do esperado, o Inter foi pior, se complicando muito e passando graças à combinação de resultados. O Inter encara o bicho-papão dos brasileiros na Libertadores, o 6 vezes campeão Boca Juniors, e vai ser um confronto pesado, cara. Eu posso parecer louco, mas esse é o confronto ideal para o Inter na minha opinião, apesar que acho difícil o Colorado passar. O Inter precisa desse confronto para mostrar que tem forças para ser campeão da América, e bater o Boca logo nas oitavas seria perfeito, fora que ganharia uma moral danada para pegar o próximo adversário, que seria o Flamengo ou o Racing da Argentina. O Inter teve a terceira pior campanha da fase de grupos, somando apenas 8 pontos, e pega o Boca, que passou facilmente com 14 pontos invicto no seu grupo. Eu poderia vir aqui e falar que seria melhor o Inter pegar o Jorge Wilstermann, por exemplo, mas aí seria um confronto muito fácil, tendo somente como adversário a altitude da Bolívia. Para fechar aqui, vamos de Santos, que ao lado do Palmeiras fez a melhor campanha, com 16 pontos e também invicto no seu grupo. Cara, o Santos é aquela equipe que ninguém fala muito por aí, que nas mídias quase ninguém fala, olha, o Santos é o favorito, mesmo sendo um tricampeão, sabe? O Santos fez uma fase de grupo muito boa, vencendo jogos fora de casa, mesmo o grupo sendo ok, né? Não fácil, mas ok. Mas não iria nos surpreender nada se o Santos chegasse numa semifinal, até porque a LDU, que passou com 12 pontos no grupo da morte, onde tinha São Paulo e River, não é uma equipe tão complicada fora da altitude, pois lá em Quito a equipe joga com altitude a seu favor. E o próximo adversário, caso passe das oitavas, seria o Grêmio, que no Campeonato Brasileiro vem apresentando um futebol ok, mas não igual nos anos anteriores, ou o Guarani do Paraguai, ou seja, a chave ali favorece. A LDU então é a equipe perfeita para o Santos, e eu também acho que o Del Valle também seria, apesar de ser um jogo mais complicado. Só que igual a LDU, o Del Valle joga na altitude de Quito, e em território fora de lá é uma equipe menos forte, só que o Del Valle é um pouquinho mais perigoso.
Então, se eu fosse apostar fichas nos confrontos atuais que estão definidos, né, eles seriam dessa forma: Flamengo versus Racing. Eu apostaria, vamos lá, 7 fichas no Flamengo e 3 no Racing. No Palmeiras e Delfim, eu apostaria 9 no Palmeiras e 1 no Delfim, porque sempre pode acontecer uma zebra, né? Apesar que eu acho muito difícil. Atlético e River, 2 fichas para o Furacão e 8 para o River, né? O Atlético deu muito azar. Só um milagre, né, pra mim, pro Atlético passar. O River, sei lá, tem um expulso. Não sei. Grêmio e Guarani do Paraguai, 6 fichas para o Grêmio e 4 para o Guarani. Inter versus Boca, 4 fichas no Inter e 6 no Boca. O Inter também não deu muita sorte nessa fase, né? Nesse sorteio. Santos e LDU, 7 fichas no Santos e 3 na LDU. Acho que o Santos passa tranquilo. Então, gente, essa foi a minha análise, né? Que se pode dizer análise dos confrontos e os confrontos que eu gostaria que acontecessem. E também deixei as minhas apostas em formas de fichas, né? E galera, esse foi o vídeo de hoje. Peço que deixem um like, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!